Olá! Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a resolução de exercícios envolvendo funções do primeiro e do segundo graus. Nós vamos nos dedicar aos exercícios que mais aparecem relativos a esses dois tipos de função. Então nós vamos iniciar com a construção de gráficos, vamos fazer análises e vamos resolver várias situações que podem aparecer para vocês. Então vamos lá? Resolvendo exercícios, funções do primeiro e segundo graus. Então aqui, nesse primeiro exercício, nós vamos trabalhar com a construção dos gráficos. Então nós temos aqui na letra A um gráfico que é uma função do primeiro grau, né? E aí, por que nós sabemos que é uma função do primeiro grau? A variável x tem um expoente 1. Né? Então nós temos y igual a 2x mais 1. Então, para a gente construir esse gráfico, a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar o domínio e a imagem. Nós já falamos que o domínio representa o valor de x e nós vamos ter como situação a gente sempre usar esses 5 números aqui que vão nos ajudar a ter um gráfico bem distribuído. Então nós vamos usar o zero, 2 valores menores e 2 valores maiores do que ele. Feito isso, nós vamos encontrar os valores de x. Então, nós vamos usar aqui o menos 1, fazer a substituição. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2, e menos 2 mais 1, menos 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 1, menos 3. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Encontramos aqui os pontos, então menos 1 e menos 1, que nós vamos localizar, né? Menos 1 no x e menos 1 no y, vai ser esse ponto, vai estar localizado aqui. O ponto menos 2 e menos 3, menos 2 no x e menos 3 no y, esse ponto aqui. 0 e 1, 0 para x e 1 para y, marcado exatamente em cima do eixo y. 1 e 3, 1 para x, 3 para y, então aqui está esse ponto, e 2 para x e 5 para y. Marcados os pontos, a gente percebe que eles ficaram todos alinhados, então nós vamos ligar esses pontos com uma régua, traçando essa reta, e essa reta vai representar o gráfico da nossa função. Já vamos fazer algumas observações aqui. Observem que esse gráfico está com a inclinação para a direita, e a função nos conta isso. O valor de A é mais 2, ele é positivo, então a inclinação é para a direita. Ele corta o eixo Y no ponto 1, e aqui o valor de B é igual a 1, certo? Então, o gráfico já tem um esboço, né? A gente pode observar na própria função como o nosso gráfico vai ficar. Já no segundo exemplo, nós também temos uma função do primeiro grau que é dada por y igual a menos x mais 4. Vamos usar os mesmos valores para x, para o domínio, 0, menos 1, menos 2, 1 e 2, e vamos encontrar agora os valores de y. Então nós vamos ter menos, não podemos esquecer desse sinal, o valor de x, então menos vezes menos mais, 1 mais 4, que é igual a 5, menos vezes menos mais, 2 mais 4, 6, 0 mais 4, 4. Menos vezes mais dá menos, então menos 1 mais 4, 3. Menos vezes mais também dá menos, menos 2 mais 4 igual a 2. Aí nós temos os pares ordenados, então menos 1 e 5, né? Construindo aqui o nosso plano cartesiano, eixo x e eixo y na vertical e o x na horizontal. Nós vamos ter aqui então menos 1 para x, 5 para y, marcado aqui nesse ponto. Menos 2 para x, 6 para y, aqui o ponto. O 0 e 4, 0 para x, 4 para y, o ponto marcado aqui. 1 e 3, 1 para x, 3 para y, aqui está o ponto marcado. E 2 e 2, 2 para x, 2 para y. Alinhados os pontos, vamos pegar a régua e vamos traçar a nossa reta do nosso gráfico. Ou vamos observar, ele está inclinado para a esquerda, porque o valor de A é negativo, corta o eixo Y no ponto 4, que está aqui.
Nos próximos exercícios, lá adiante, nós vamos pegar essa letra A e a letra B e nós vamos trabalhar fazendo o esboço do gráfico. Então, nós vamos analisar essas mesmas funções aqui e vamos fazer o esboço desses gráficos. Lembrem de como esse gráfico está, e a letra A também, e é o esboço que nós vamos fazer posteriormente. Já na letra C, nós temos uma função do segundo grau. A função do segundo grau, né, tem o expoente 2, e ela vai se diferenciar na função do primeiro grau, primeiro, pelo tipo de gráfico, que é uma parábola, segundo, pela forma de resolução. Enquanto que lá na função do primeiro grau, a gente pode colocar qualquer valor aleatório aqui, e o nosso gráfico vai ficar tranquilo, né, pode crescer, usar números maiores ou menores. Aqui na função do segundo grau não, facilita o nosso cálculo quando a gente vai encontrar primeiro esse x do vértice e y do vértice, que é aqui o vértice da nossa parábola. Por quê? Depois que a gente encontra esses valores, colocando valores maiores do que o x do vértice e menores que o x do vértice, nós vamos encontrar um gráfico bem distribuído. O gráfico vai ficar de uma forma bem homogênea aqui. Então vamos começar. Começamos com o x do vértice, usando a fórmula menos b sobre 2a. Então o valor de b é mais 2, vem para cá menos 2, 2 vezes 1, 2, então menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Então o x do vértice veio para cá. Poderíamos encontrar esse y do vértice usando aquela fórmula, menos delta sobre 4a. Só que eu penso que dificulta, é mais uma fórmula para a gente ficar decorando. Então, se a gente guardar essa fórmula e simplesmente fazer a substituição, como a gente vai fazer aqui, ó, colocando esse menos 1 aqui, fazendo a substituição, a gente vai encontrar esse valor menos 4, que é o y do vértice. Então, aqui o que eu fiz? Peguei o menos 1, substituí, elevado ao quadrado dá mais 1, mais 2 vezes menos 1 dá menos 2, e aqui o menos 3. Então, menos 5 mais 1, menos 4. É esse y do vértice que está aqui. O mesmo nós vamos fazer. Então, nós colocamos aqui dois valores maiores que menos 1 e dois valores menores que menos 1. Então, vamos iniciar do primeiro aqui. Ó. 1 elevado ao quadrado dá 1. 2 vezes 1, 2. Menos 3. Mais 3 menos 3, 0. Que vem para cá. O 0 elevado ao quadrado, 0. 2 vezes 0, 0. E menos 3. Somando, fica menos 3. É o valor que veio aqui formando o par ordenado. O menos 4, né, com o menos 1 para encontrar o menos 4, nós já fizemos. Com o menos 2 ao quadrado dá mais 4, né, negativo elevado a expoente par, fica positivo. Mais 2 vezes menos 2 dá menos 4, repete o menos 3. Aqui nós podemos cancelar, então sobrou o menos 3 que veio para cá. E usando o x igual a menos 3, nós vamos ter menos 3 ao quadrado, 9, 2 vezes 3, 6, mais vezes menos, menos, e repete o menos 3. Mais 9, menos 6, menos 3, é igual a 0, né? Que é o valor que veio para cá. Como nós usamos, né, aquele macete que nós falamos, como nós usamos dois valores maiores e dois valores menores mais próximos do x do vértice, a gente encontra aquela repetição, olha só. Menos 3 aqui, 0 aqui. Isso vai nos ajudar aqui no gráfico também. Ok? Então, agora vamos localizar esses pontos. Olha, x1, y0. O x igual a 1, y igual a 0, nós vamos localizar o ponto nesse local aqui, né, em cima do 1 no x. 0 para x, menos 3 para y. 0 para x, menos 3 para y. Vamos localizar aqui. O x do vértice e o y do vértice, né? Menos 1 e menos 4, aqui está o vértice da nossa parábola. Menos 2 e menos 3, menos 2 e menos 3. E aqui o menos 3 e 0. Menos 3 no x, 0 no y, eu marco no menos 3. Os pontos vão formar essa curva, então nós vamos pegar, não é usando régua, nós vamos pegar a mão livre mesmo e vamos tracejar, né, essa parábola aqui. E aqui nós vamos ter o nosso x do vértice. Vamos analisar um pouco, né, a nossa função do segundo grau. Ela tem a concavidade voltada para cima e esse sinal de A aqui nos conta isso. Ele é positivo, então a concavidade voltada para cima. Os zeros da função são menos 3 e 1. O que são os zeros da função? Se eu fizer y igual a 0, eu vou encontrar um delta maior que 0, que vai me dar dois valores, x' e x2', que vão ser exatamente o 1 e o menos 3, ok?
E aqui é o nosso x do vértice e o y do vértice. E podemos verificar que quando a concavidade é voltada para cima, a nossa parábola tem um ponto mínimo, né? E ela corta o eixo y onde? No valor de c, que é o menos 3, que está exatamente o ponto onde ela está cortando aqui, ok? A nossa quarta função vai ser menos x ao quadrado, menos 2x, mais 3. Aqui houve uma coincidência, né? O x do vértice, fazendo o cálculo, deu o mesmo valor, mas isso é uma coincidência, isso aqui não é uma questão de que sempre vão ser esses valores, aqui é uma coincidência dos próprios números que compõem a função. Mas fazendo o cálculo, a gente vai ter aqui, ó, o x do vértice, menos b sobre 2a, então aqui, ó, menos 2, aqui tem o sinal, menos vezes menos mais. Como o a ele é negativo, então 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2. Mais 2 dividido por menos 2 igual a menos 1, que é o nosso x do vértice aqui. Dois valores maiores que ele, 0 e 1. Dois valores menores, menos 2 e menos 3. Encontrar o correspondente aqui em y, né? Encontrar a imagem. Então aqui tomar cuidado com o negativo, que é do x, fazer a substituição colocando parênteses e colocando o número dentro do parênteses. Então aqui nós vamos ter 1 elevado ao quadrado, né? Faltou o expoente 2 aqui, mas 1 elevado ao quadrado dá 1, menos vezes mais dá menos. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, e aqui o mais 3. Somando, nós vamos encontrar 0. Aqui menos 0 ao quadrado, que dá 0. 0 nós não vamos colocar sinal. Menos 2 vezes 0, 0, mais 3. Somando, vamos encontrar o 3. Cuidado aqui, primeiro a potência, menos 1 elevado ao quadrado vai dar mais 1. Por que ficou menos 1 aqui? Porque esse menos vezes o mais 1, quando ele foi elevado ao expoente 2, dá negativo, então menos 1. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2 e mais 3 que se repete. 5 menos 1 igual a 4, que é o y do vértice. Aqui, o menos 2 ao quadrado dá mais 4. Só que mais 4 vezes o menos aqui fica menos 4. Então, menos 2 vezes menos 2 mais 4, repete o mais 3. Podemos cancelar o 4, fica somente o 3 aqui. E, finalmente, menos 3 elevado ao quadrado dá mais 9. Mais 9 vezes o menos aqui fica menos 9. Menos vezes menos mais, 2 vezes 3, 6. E aqui o 3. Menos 9 mais 9 igual a 0. Observe a correspondência também aqui, coincidentemente deu os mesmos valores da anterior, né? O 3 e aqui o 0, beleza? Fazendo a localização aqui, né? Construindo o nosso gráfico, o nosso plano cartesiano, eixo y, eixo x, nós vamos ter então, ó, 1 e 0. 1 no x, 0 no y, vamos marcar no 1. 0 e 3, 0 no x, 3 no y, marcamos aqui no y. Menos 1 e 4, menos 1 no x, 4 no y, é o nosso x do vértice, é o vértice da nossa parábola, onde ela vai começar a cair, né? Vai começar a decrescer. Menos 2 e 3, então menos 2 para x e 3 para y, e menos 3 e 0, menos 3 para x e 0 para y. Ligando aqui os pontos, nós vamos formar a nossa parábola. Vamos analisar também como nós fizemos anteriormente. Olha só, ela tem um ponto máximo, que é o vértice. Ela tem a concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo. Ela corta o eixo X em 2 pontos, porque ela tem um X' e X'. Com certeza, se nós fizermos Y igual a 0, vai dar um delta positivo, por isso vai dar X' e X' também. E aqui ela corta o eixo Y no ponto mais 3, que é o valor de C que nós temos aqui. Agora a gente vai resolver um exercício sobre domínio e imagem. Dada a função y igual a x ao quadrado menos 15x mais 26, determinar a imagem do número real 10 por essa função. Então, o conceito de domínio e imagem. Domínio é o valor de x, imagem é o valor de y. Se foi foi pedido a imagem para um número real 10, quer dizer que esse 10 representa o domínio. Então, nós vamos substituir o 10 na função y igual a 10 ao quadrado, que dá 100, menos 15 vezes 10, que dá 150, repete o 26, somando aqui os dois positivos, dá mais 126, repete o 150. Os dois têm sinais contrários, mantém o sinal do maior, 150 menos 26, menos 24. Então,
A imagem do 10 para essa função seria menos 24. Encontrar o x do vértice e o y do vértice. Vamos ver o que está pedindo aqui. Determine as coordenadas x e y do vértice, poderia estar escrito aqui também, x do vértice e y do vértice, da parábola que representa a função y igual a x ao quadrado mais 6x mais 8. Nós vamos usar a fórmula x do vértice menos b sobre 2a, identificar os três valores a, b e c, 1, 6 e 8, para a gente fazer a substituição aqui. Então, menos o valor de b, que é mais 6, 2 vezes o valor de a, que é mais 1. Menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 3. Como nós falamos anteriormente, nós poderíamos usar essa fórmula, x do vértice igual a menos delta sobre 4a, só que a gente vai acabar fazendo mais cálculo. E a gente já sabe, já falamos sobre isso. Quanto mais cálculo a gente faz, maior é a possibilidade de erro que a gente tem. Então, a gente vai preferir encontrar o y do vértice fazendo simplesmente a substituição do x do vértice aqui na função. Então, nós vamos ter aqui, o x do vértice é menos 3, então menos 3 ao quadrado, x ao quadrado aqui, mais 6 vezes menos 3 e repete o 8. Menos 3 ao quadrado dá 9, mais 6 vezes menos 3 dá menos 18, e aqui eu vou repetir o 8. Então, mais 9 menos 18 dá menos 9. Repete o 8, e menos 9 mais 8 é igual a menos 1. Então, as coordenadas x e y do vértice dessa parábola vão ser menos 3, que é o x do vértice, e menos 1, que é o y do vértice. Encontrar os zeros da função. Olha só, vamos fazer duas atividades aqui. Verifique se a parábola que representa o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 2x menos 24 intercepta ou não o eixo x. Então, o que nós estamos querendo saber aqui? Se o gráfico dessa função ele vai cortar o eixo x, certo? E como que a gente sabe disso? Quem determina se vai cortar ou não é o valor de delta. Se nós fizermos aqui o y, igual a 0 e nós resolvermos, nós vamos encontrar, resolvendo a equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara, um valor de delta, certo? Se esse valor de delta for maior que 0, quer dizer que a nossa parábola vai cortar em 2 pontos. Se ele for menor que 0, vai cortar em nenhum ponto. Se ele for igual a 0, vai cortar em 1 ponto. Então, vamos resolver aqui, pegando aqui a é 1, b menos 2, c menos 24. Nós não vamos nem fazer o y igual a 0, vamos simplesmente ir já direto para o delta. Então, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é menos 2, que elevado ao quadrado dá 4. E menos 4 vezes 1, que é o a, vezes menos 24, que é o c, vai dar mais 96. Menos vezes mais, menos, vezes menos, mais 4 vezes 24, 96. Então, o nosso delta foi igual a 100. Isso já nos dá a possibilidade de responder a pergunta. O que ela está perguntando é, intercepta ou não o eixo x? Então, o que nós vamos responder? Intercepta, justificando. Por quê? Porque ela tem um delta maior que 0. Então, ela vai interceptar em 2 pontos por causa desse valor de delta, que é 100 aqui. Se esse delta fosse menos 100, não intercepta. Se esse delta fosse igual a 0, intercepta em 1 ponto. Ok? Na letra B, determinar algebricamente os zeros da função. Aqui está querendo saber exatamente quais são os números onde a nossa parábola, os pontos onde a nossa parábola vai cortar o eixo x. No anterior não queria saber isso, só queria saber se cortava. Aqui quer realmente saber esses valores. Então, para isso, nós precisamos aqui fazer o y igual a 0. Então, nós vamos fazer o y igual a 0 e vamos transformar, aqui eu já inverti, vamos transformar a nossa função do segundo grau em uma equação do segundo grau, fazendo aqui o y igual a 0. Encontrando aqui o valor de delta, b ao quadrado menos 4ac, nós vamos ter então aqui 1 elevado ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes o c, que é mais 6. 1 ao quadrado, 1, menos vezes menos mais, 4 vezes 6, 24. Então, 1 mais 24 vai ser igual a 25. Então, delta igual a 25. X vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o b é mais 1, então menos o mais 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 25, e 2 vezes o valor de a, que no caso aqui é
menos 1. Então, menos vezes mais ou menos a raiz de 25, 5, e 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Uma vez somando, outra vez subtraindo os mesmos valores. Então, menos 1 mais 5, 4, dividido por menos 2 dá menos 2. Menos 1, menos 5, menos 6, dividido por menos 2 vai dar mais 3. Então, os zeros, né, da nossa função resolvidos algebricamente, quer dizer, fazendo cálculo, né, usando as fórmulas, são o menos 2 e o mais 3. Então, menos 2 para x, 0 para y, que é o que nós temos aqui, mais 3 para x e 0 para y também. São os pontos onde a nossa parábola vai cortar o eixo x. Agora nós chegamos no esboço do gráfico. Lembra que eu falei, olha, essa função aqui é a mesma que nós desenhamos o gráfico anteriormente. Quando a gente vai fazer o esboço, na maioria das vezes, nós não precisamos escrever esses números aqui. Nós precisamos saber simplesmente desses 3 valores aqui. Saber se a reta está inclinada para a direita ou para a esquerda, saber onde ela corta o eixo y e saber onde ela corta o eixo x. Aqui eu fiz o plano cartesiano colocando x e y, mas normalmente no esboço a gente coloca somente o eixo x, muitas vezes somente o eixo x, mas aqui a gente fez ele completo. Então, olha só, a nossa função é do primeiro grau, então ela tem uma reta. Ela está inclinada para a direita? Está. Por quê? Porque o a é positivo, é mais 2 aqui, então a é maior que 0. Ela corta o eixo y? Corta. Onde? No mais 1. Então, por que mais 1? Ele é o valor de b. Certo? É esse ponto onde ela corta aqui, ó, no mais 1. Ela está inclinada para a direita. E onde que ela vai cortar o eixo x? Esse ponto aqui representa qual número? Como é que eu descubro esse ponto? Eu faço y igual a 0. Então, eu pego a função y igual a 0. Então, 2x mais 1 igual a 0. 2x, passo 1 para o segundo membro, menos 1. Então, x vai ser menos 1 dividido por 2, menos 1 meio. Menos 1 meio é a mesma coisa aqui, menos 0,5. Está exatamente no meio aqui na parte negativa, entre o 0 e o menos 1. Então, eu marco esse ponto 1, marco o 0,5 negativo e traço a minha reta, que vai ficar inclinada para o lado direito. Olha só, o outro gráfico que nós construímos, y igual a menos x mais 4, certo? Nós temos uma reta, porque é uma função do primeiro grau, né? Ela vai estar inclinada para a esquerda, porque o valor de a é negativo, é menor que 0. Ela vai cortar o eixo y, onde? No mais 4, que é o valor de b, né? Que é esse ponto aqui. E ela vai cortar o eixo x onde? Onde eu faço y igual a 0. Então, fazendo y igual a 0, eu vou ter menos x mais 4 igual a 0. Então, vai ficar menos x igual a menos 4, e x vai ser menos 4 dividido por menos 1. Menos por menos dá mais, 4 por 1 dá 4. Então, ela vai cortar o eixo x também no ponto 4. Então, aqui, ó, o nosso plano cartesiano, eixo x e eixo y, marco o ponto 4 no y, o ponto 4 no x e ligo esses dois pontos. Quando eu ligo esses dois pontos, automaticamente a reta fica inclinada para o lado esquerdo, que é o que nós já definimos aqui também. Aqui na letra C, nós vamos analisar o esboço do gráfico, mas de uma outra forma que ele pode aparecer. Aqui nós não vamos fazer o esboço, nós vamos analisar o esboço. Então, olha, os esboços seguintes representam gráficos de funções quadráticas, que são definidas pela fórmula y igual a menos ax ao quadrado mais bx mais c. Para cada esboço, escreva a condição do coeficiente a e delta. Então, veja, esse primeiro aqui, a letra A, a concavidade está voltada para cima. Como nós falamos, quando a concavidade está voltada para cima, o A tem que ser maior que 0. Aqui ela está voltada para baixo, então o A é menor que 0. Ela não está cortando o eixo x, ela não está tocando no eixo x. Quando ela não toca o eixo x, é porque o delta é menor que 0, delta negativo. Aqui ela está cortando em 2 pontos. Quando ela corta em 2 pontos aqui no x, ó, corta aqui e aqui, quer dizer que o delta é maior que 0. Né? Ela vai cortar o eixo x em 2 pontos. Então, analisamos o A e o delta. Ó. A maior que 0, delta menor que 0. A menor que 0 e delta maior que 0. Aqui ela tem um ponto mínimo, aqui ela tem um ponto máximo.
E falando disso, a gente tem aqui um exercício sobre ponto mínimo e ponto máximo. Olha só. Verifique se a função y é igual a x² menos 8x mais 6 tem ponto mínimo ou máximo e dê as coordenadas desse ponto. Então, o que esse exercício está querendo saber? Primeiro, analisar o valor de A. A aqui, ó, é mais 1, ele é maior que 0. Se ele é maior que 0, concavidade voltada para cima. Quando eu faço o desenho da concavidade voltada para cima, eu percebo aqui uma profundidade. Então, quer dizer que essa função ela tem um ponto mínimo. Para eu encontrar esse 4 e esse menos 10 que eu já escrevi aqui, o que eu tenho que fazer? Usar as fórmulas. X do vértice menos b sobre 2a, porque aí eu vou encontrar o x do vértice e o y do vértice. Então, menos 8, que vai dar mais 8 aqui, 2 vezes 1, 2, 8 por 2, 4. Para encontrar o menos 10, eu vou substituir o 4 na função. 4 elevado ao quadrado, 16, 8 vezes 4, 32, menos 32 mais 6. Mais 16 menos 32 dá menos 16, porque o 32 é maior. E repete o 6. Então, menos 16 mais 6 vai ser igual a menos 10. Então, respondendo às duas perguntas, ela tem ponto máximo ou mínimo? Tem ponto mínimo, porque a concavidade é para cima, então ela tem um ponto mínimo. Quais são as coordenadas desse ponto? O x do vértice e o y do vértice. 4 e menos 10. Chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que essas resoluções ajudem vocês a resolver os exercícios. Esse é o principal objetivo desse vídeo. Dúvidas que vocês tiverem, me enviem essas dúvidas. Se tiverem condições de ajudar os colegas de vocês, ajudem. Assistam aos outros vídeos, né, sobre o estudo de funções. Vai ajudar vocês a resolver os exercícios. E fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima aula.